1 a 3. Falei domingo passado sobre adoração extravagante. E hoje eu quero falar sobre a conquista através do louvor. O tema é Josué e a conquista pelo louvor. Algo que realmente precisa ser ensinado. Você precisa ter clareza disso para viver uma vida cristã abundante, abençoada. Essa é mais uma chave espiritual. Verdade, domingo após domingo você recebe aqui chaves espirituais, você recebe ensinamentos que, se você receber, guardar no seu coração, certamente a sua vida vai sempre estar ali num processo de crescimento, de avanço, porque todo domingo, domingo após domingo, Deus traz uma comida sólida aqui para mim e para você. Amém, querido? Então, abra o seu coração, volte para a palavra, não se disperse, não se distraia, não perca a oportunidade de estar aqui até o final recebendo a palavra, menos que você tenha algum problema, não saia, não fique se levantando. Os irmãos sabem, não sou de ficar chamando atenção, mas quando às vezes eu percebo, às vezes demais, vejo ali no fundo tantos irmãos ali conversando, lá no hall de entrada, pessoas perdendo aquilo que Deus tem para eles, e normalmente são as pessoas que mais vivem uma vida complicada, confusa, porque elas não entendem que é aqui que é o lugar que ela deve permanecer. Você veio para o culto, você não veio para ficar ali fora, passeando, indo ao banheiro, quando não precisa, Você precisa ouvir a palavra. Escolha a melhor parte, a boa parte, como Maria fez, e seja edificado. Amém? Seja tremendamente abençoado. Juízes, capítulo 1, do verso 1 ao 3, diz: depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá. Eis que nas suas mãos entreguei a terra. O Senhor falou que quem vai subir, irmãos? Quem que falou? O Senhor. O Senhor, guarde isso. Disse, pois, Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a herança que me caiu por sorte, e pelejemos contra os cananeus, e também eu subirei contigo a tua, que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele. Aqui nós estamos diante de um episódio em que Josué, o líder, o sucessor de Moisés, tinha acabado de morrer. E Deus agora ele passa a instigar o seu povo para que tomasse posse da conquista que já havia sido feita. Não é o tema aqui, mas Moisés gerou Josué. Josué, por sua vez, não gerou ninguém. Josué falhou em gerar um sucessor. Isso é algo muito sério, mas isso fica para uma outra pregação. Todos nós precisamos sempre ter isso em vista. Sucesso sem sucessor é fracasso. Eu preciso gerar um sucessor. Então aqui você vai ver, já não tem um líder. O Senhor está falando para que o povo agora conquiste aquilo que, na verdade, tome posse daquilo que já havia sido conquistado. E Josué já havia distribuído entre as tribos. O que ficaria, quais as terras ficariam ali com cada tribo. Então estava tudo ali já distribuído, só que o povo precisava tomar posse. Então veja, Josué, você sabe, se não sabe eu vou te ensinar, ele aponta para Jesus. Não vou te dar aqui todos os detalhes por ocasião do nosso tempo, mas já falei isso em outro tempo. Você também, entrando na nossa escola bíblica, você vai aprender sobre isso. Então, o que acontece após a morte de Josué é o que precisa acontecer após a morte de Jesus. Jesus morreu, e depois que Jesus morreu, o que aconteceu? Ele disse: está consumado. A obra foi concluída. Aquilo que era para ser realizado, foi realizado. Agora o povo só precisa tomar posse.
Da mesma forma, Josué morreu, já estava tudo muito bem distribuído e organizado, agora vocês precisam tomar posse. Quem está instigando? O próprio Deus, o próprio Senhor. É a mesma coisa para mim e para você hoje. O Senhor Jesus morreu, e hoje o Senhor nos instiga a tomar posse da nossa herança. Há muito de Deus para você, há muito de Deus para mim, há muito de Deus para a sua casa, para a sua família. Mas infelizmente muitos ainda não conseguem, não estão desfrutando, não estão acessando, por várias e várias razões. A pergunta aqui é: como nós vamos entrar na posse da conquista que já é nossa? Preste atenção, já é nossa. Você não tem que conquistar, o Senhor já conquistou. Isso é maravilhoso, nós fazemos parte de uma obra que já está consumada. Não é interessante? Deus é tão bom, Ele nos coloca numa obra que Ele já conquistou tudo. Já colocou os inimigos debaixo dos nossos pés. Nós precisamos entender isso. Não estamos em busca de conquistar, estamos aqui para nos apropriar. É muito diferente. Então, foi essa pergunta que os ilhós de Israel fizeram quando consultaram o Senhor: quem dentre nós irá primeiro? E aí o Senhor falou: Judá vai à frente. O nome Judá significa louvor. Então, nós sabemos que o louvor é uma chave para que possamos nos apossar da herança que já foi conquistada na cruz do Calvário. Quem tem que ir na frente? O louvor. Judá. Mas veja, pastor, de que forma nós devemos usar o louvor para tomar posse daquilo que já é nosso? Como o louvor pode se tornar uma arma poderosa em nossa vida? Não sei se você sabe, a murmuração, podemos dizer, seria o oposto, o antônimo de louvor, né? É alguém que murmura, ao invés de louvar, de agradecer, ele murmura. Paulo diz que a murmuração faz com que um demônio chamado destruidor haja na sua vida. Não é curioso isso? Paulo, o apóstolo da graça, no Novo Testamento. Então, da mesma forma que o louvor é chave para que você desfrute da herança que Deus tem para você, você tem que tomar cuidado para que nos seus lábios não haja a murmuração. Porque ao invés de você tomar posse da herança, você vai ter complicações. Esse demônio vai estar agindo, vai estar trabalhando, vai estar tendo espaço na sua vida. Não sou eu quem digo isso, é o apóstolo Paulo. Então veja, como o louvor pode se tornar essa arma poderosa na minha e na sua vida. Em primeiro lugar, não é qualquer louvor. Nós temos que cantar a canção da nova aliança. Guarde isso, isso é muito importante. Você precisa compreender que o louvor da nova aliança não é a mesma coisa que qualquer canção, ainda que ela é denominada gospel, religiosa. Então, tudo o que precisava ser conquistado, guarde no seu coração: Jesus já conquistou por você e por mim. Então esse é o aspecto objetivo da nossa salvação. O Senhor já conquistou tudo o que nós precisamos. Agora nós só precisamos tomar posse. E a posse vem através da fé. Que aí esse é o aspecto subjetivo da salvação. Ou seja, a fé é a nossa resposta à graça de Deus que foi dispensada a nós. Por isso, sem fé ninguém pode agradar a Deus. Por isso que nós só podemos receber de Deus se for pela fé. Tudo que nós fazemos tem que ter fé envolvido no que diz respeito a Deus. Sem fé nós não podemos agradar. Sem fé o Senhor não pode nos galardoar. Então, mais uma vez, o louvor, ele é uma chave para ativar a nossa fé e executar o juízo a nosso favor.
Olha que coisa poderosa. Sabe quem compreendeu isso com muita clareza? Davi. E agora nós vamos nos deter nesse texto, nesse salmo, Salmo 149. Se você quiser, você pode até deixar aberto na sua Bíblia, no seu celular, embora vai projetar também. Mas nós vamos discorrer nesse salmo. Você vai ver aqui coisas poderosíssimas, onde Davi teve clareza, Davi teve revelação dessa verdade. Salmo 149, verso 1. Aleluia! Cantai ao Senhor um novo cântico, e o seu louvor na Assembleia dos Santos. O que o salmista está dizendo aqui? Cantai o quê? Um cântico novo. Pastor, o que é esse cântico novo? Preste atenção, não se refere ao mais recente lançamento tocado na rádio, ou que está fazendo sucesso na internet. Não tem nada a ver com o sucesso ali da Gabriela Rocha, ou seja lá qual for a banda que está em evidência nesse momento. Não é nada disso. Assim, também quando Isaías, capítulo 43, versículo 19, ele profetizou que o Senhor faria algo novo, ele não estava falando de um evento que seria sucedido por outros, mas de algo muito mais profundo. Isaías 43, 19, olha lá: eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não o percebeis? Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. É algo profundo, é algo extraordinário. A coisa nova a qual Isaías se referia aqui era a nova aliança, o que o Senhor já fez, que já está disponível para mim e para você. Então preste atenção, com a nova aliança viriam as novas línguas. Vieram ou não vieram? Novas misericórdias, um novo templo. Você e eu. Olha que coisa maravilhosa. Nova aliança. Antes da nova aliança, qual que era o templo? Isso aqui. Agora isso aqui não é o templo, é só o prédio. O templo é você. O templo sou eu. O templo somos nós. Um novo jardim. Uma nova noiva. Uma nova criação, porque agora nós somos nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É isso que aconteceu na nova aliança. Então quando o salmista diz: cantai ao Senhor um cântico novo, esse cântico novo é o cântico da nova aliança, que nós encontramos lá em Apocalipse capítulo 5. Olha lá, capítulo 5, verso 9 e 10. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Então o novo cântico é o que, irmãos? É o cântico da redenção ou da nova aliança. O que foi profetizado lá atrás já aconteceu hoje aqui nas nossas vidas. Isso é muito sério, além de poderoso, extraordinário, é muito sério. Nós precisamos ter cuidado com o que nós cantamos. Muitas vezes nós estamos cantando, pedindo para Deus fazer coisas que Ele já fez. Tentando lembrar uma canção aqui. Ô irmãos, eu sou tão embirrado com canções que tocam nas igrejas. Quando eu vou numa igreja, eu vou pregar nas nossas igrejas, as que eu supervisiono. E aí eu vejo uma canção da velha aliança, eu falo: ah, meu Deus, que triste. Falando que vem outra vez, coisa assim. Espírito vem, Espírito vem. Eu falo: ah, meu Deus, o Espírito já veio. Para de pedir para ele vir, ele já veio. E é bonita a canção, mas é isso que define às vezes o porquê as canções são cantadas, que é bonita.
vem nos visitar outra vez. Está amarrado. Que nos visitar outra vez, o quê? Ele já veio. E Ele habita em mim. Se eu peço para Ele visitar, eu estou dizendo que Ele não está aqui. Está fora. Eu fico vendo o Espírito Santo olhando. Você quer que eu te visite? Como é que eu faço? Me dá uma dica aí que eu não sei, não estou entendendo a sua língua. Eu sou Deus, mas você me confundiu agora. Você imagina um negócio desse? Então o que nós cantamos é sério. Tantas outras, não vou me deter nisso. Quantas vezes nós pedimos para Deus fazer coisas que compete a nós fazermos? Quantas vezes pedimos para Deus para sermos o que nós já somos? Por quê? Porque nós não entendemos que nós já transicionamos, já mudamos, já saímos da velha aliança, estamos na nova. Se eu ainda fico fazendo declarações da velha aliança, eu desprezo o que Jesus fez na cruz. Eu desprezo o que Ele falou lá, está consumado. Eu conquistei, a herança é sua, agora se apropria, agora só toma posse. Deus nos instiga a tomar posse e não a conquistar. Quantos estão me compreendendo? Diga amém. Então nós precisamos ver tantas canções que às vezes cantamos. Aqui é muito menos, ou às vezes quase não acontece, porque eu sou chato com isso. Eu vejo, eu falo, não canta essa música não. Se eu percebo, eu vejo que é bonitinha. Às vezes você até chora, que emociona. Música tem esse poder. Mas é uma música, é uma canção que fala da velha aliança. Paradigmas da aliança antiga. Temos que tirar, porque não vivemos mais nessa aliança. Por isso eu quero que você entenda, quando a nova aliança de fato, ela é compreendida por revelação, você não consegue cantar mais qualquer música, só porque é considerado gospel ou porque é sucesso, não consegue. Você fica incomodado, por quê? Porque você fala, não posso cantar, não dou conta. Eu vou estar traindo o Senhor, eu vou estar negando o que Ele fez. Só para dizer que é bonitinho, só para ficar aquilo, sabe, não estou aqui, eu quero declarar verdades que o Senhor de fato quer que eu cante, coisas que precisam ser cantadas, um cântico novo, a nova aliança. Então lembre-se, há muitas canções gospel que são verdades bíblicas, mas são da antiga aliança. Por isso, não só seja alguém que fala verdades, mas verdades da nova aliança. Salmo 149, vamos avançar para o verso 2. O salmista diz: regozije-se Israel no seu Criador, exultem no seu Rei os filhos de Sião. Olha aqui, Sião é um ícone da nova aliança. Hebreus 12 diz que nós não estamos mais no Monte Sinai, nem na escuridão. Você talvez se lembra, quando eu preguei sobre que Deus não está mais no Monte Sinai, Ele se mudou para Sião. Deus não está mais lá. E sabe, é interessante como o autor de Hebreus descreve Sinai. Capítulo 12, verso 18 a 21, olha lá. Ora, não tende chegada ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos ouviram, suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo.
percebe a condição ali do Sinai. Até o animal, quando tocava, ele era morto e apedrejado. Era assustador. Quando o povo viu aquilo, na experiência que teve, que o povo ficou assustado, foi aonde eles pediram, falaram, não, nós não queremos. Nós não queremos mais relacionar com Deus, Moisés. Você fala com Ele. Os caras assustados, apavorados com tudo aquilo que eles viram acontecer. Aqueles trovões, aquela coisa toda, aquela escuridão. De onde veio? Foi a ocasião para a lei vir. Preste atenção. Nós já estamos no Monte Sião. Você não está marchando para Sião. Você já está nele. Você está entendendo? Você não está aqui caminhando, pastor. Nós estamos aqui orando, não é para chegar no Sião. Para chegar no Monte Sião, não. Você já está nele. Deixa eu dizer melhor para você. Quando você nasce de novo, você já nasce em Sião. Você já nasce em Sião, você já está na nova aliança. Você não nasce na velha aliança, você nasce na nova, aonde você não é abençoado pelo que você faz, mas você é abençoado pelo que Cristo fez. Você não é abençoado pelo seu comportamento, pelas suas boas obras, pelas suas boas ações, você é abençoado pelo que Jesus fez na cruz. Ele conquistou, agora você só entra na posse daquilo que Ele conquistou, você só se apropria. É muito diferente. Você já chegou à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, igreja dos primogênitos arrolado nos céus. Nada disso aqui, tudo isso aqui que a palavra fala, já é uma realidade na sua vida. E a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Você já é esse justo, aperfeiçoado, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Você não está aqui para chegar lá, você já chegou lá. Aí você pensa, pastor, que diferença? Faz toda. Se você se relaciona com Deus com base em que você já está na nova aliança, você usa toda a sua fé para se apropriar e não para conquistar o que já é seu, o que é loucura. Senhor, eu quero ser abençoado. Isso é quem não entendeu ainda que está na nova aliança. Ele pede para ser abençoado. Você já é abençoado. Você não tem que pedir para ser abençoado. Você tem que pedir para se apropriar das bênçãos. É diferente. Você já é abençoado. Você fala para o vizinho do seu lado, fala, irmão, você já é abençoado. Fala, ô abençoado, você já é abençoado. Você pode pensar que isso que diferença? Faz toda, meu irmão, faz toda. Você não vai mais se concentrar em conquistar algo que já foi conquistado. Cristo já pagou todo o preço, já fez tudo o que era necessário. Você só precisa entrar na posse. Já está conquistado. Agora, desfruta. Deixa o seu casamento ficar debaixo dessa verdade. Deixa os seus filhos ficarem debaixo dessa verdade. Deixa a sua vida profissional e financeira ficar debaixo dessa verdade. Não tire, não prive nenhuma área dessa verdade. E aí você vai ver o que é verdadeiramente prosperidade. Às vezes você fica achando que prosperidade está ligada a dinheiro. Não, prosperidade é um casamento abençoado, filhos abençoados. É ser saudável, física e mentalmente. Prosperidade. Mas veja, eu preciso estar debaixo dessas verdades. Então o que é necessário, pastor? Nós precisamos cantar os cânticos da nova aliança, para nos apropriar daquilo que já é nosso. Você pode dizer amém? Em segundo lugar,
cante numa posição de descanso. Não só cante uma canção da nova aliança, mas cante numa posição de descanso. Quem está aqui mais tempo sabe o quanto eu falo sobre a importância do descanso. E quando você olha para esse Salmo 149, nós vamos observar que esse Salmo nos fala da nova aliança. Ele está focado, a ênfase dele é a nova aliança. Olha agora, verso 3, 4 e 5. Vamos avançar. Louvem-lhe o nome com flauta, cantem-lhe salmos com adufe e harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo e de salvação adorna os humildes. Exultem de glória os santos, no seu leito cantem de júbilo. Aonde que é para cantar de júbilo? De onde? Do leito. O que é leito? Cama. O que cama nos fala? O que você lembra quando fala de cama? Descanso. Você está cansado. Primeira coisa que você pensa, quando chegar em casa, deitar naquela cama. Eu vou apagar. Céu precioso. É cantar do lugar de descanso. Cantar no leito é cantar descansado na obra da cruz. Deixa eu te contar algo. A obra de Deus só pode ser feita no descanso. Eu quero dizer para você, muitas coisas você pode fazer na força do seu braço, mas uma que é impossível fazer na força do braço, chama-se obra de Deus. Mas acredite, eu vou te dizer algo mais. Até o que você pode fazer na força do seu braço, você poderia fazer no descanso. E o resultado seria muito melhor. Ia te poupar de gastrite, de úlcera, de estresse. Sabia? É que às vezes, não, a obra, eu lidero uma célula no descanso, mas o meu trabalho é no meu esforço. Eu decidi, desde que eu conheci o Senhor e a nova aliança, eu falei, Senhor, tudo que eu for fazer, eu quero fazer no descanso. Porque eu sei que tudo o Senhor pode fazer por mim e através de mim. Eu creio que o seu poder se aperfeiçoa, não só para liderar uma célula, não só para pregar num púlpito de um culto, não só para pregar num encontro com Deus. Eu sei que o Senhor me capacita para toda e qualquer coisa nessa vida. E aí, meu irmão, eu não fico me desgastando, eu não fico em detrimento da minha saúde, fazendo as coisas. Eu descanso. E o Senhor realiza. Eu falo, Senhor, eu sou o teu instrumento, mas quem faz é o Senhor. Eu vou, faço o que tem que ser feito, mas o Senhor é quem abençoa, o Senhor é quem dá sabedoria, o Senhor é quem dá as condições, o Senhor é quem dá tudo que é necessário para aquilo ser realizado, e no final tudo vai muito bem, prospera, dá certo, porque tem a mão dele ali. E aí eu falo, meu Deus, eu não me desgastei. Sabe, eu vivo isso há muito tempo. Antes de conhecer a nova aliança e a graça, como eu conheço hoje, no meu trabalho, já convertido ao Senhor, algo que o Senhor fazia através de mim, e eu falava, Senhor, eu não vou me desgastar para bater as minhas metas mês após mês no meu trabalho. Eu comecei a trabalhar na área comercial muito cedo, e muito cedo eu comecei a prosperar, porque a área comercial você faz o seu salário. E eu via tantos ali vendedores mais antigos, sabe, com salário. Eu falava, meu Deus, o salário desse camarada, se ele pode, eu posso. E aí eu olhava e falava, ele é endemoniado, ele é ímpio, ele vive fazendo bagunça, traindo a esposa, ele não teme ao Senhor. Eu sou servo do Senhor, Deus vai me abençoar. Ele vai na força dele, eu vou na força do Senhor. Ele com a experiência que ele tinha, eu muito menos experiente,
ele já um vendedor mega experiente, eu um recém, ali vamos dizer, um treininho de vendedor. Comecei a ser o destaque da empresa. Comecei a ganhar os prêmios, melhor vendedor, isso e aquilo. Gerente pegando, falando, carregando no colo, eita, esse é o nosso menino prodígio, aquela coisa. E eu com a dinheirama no bolso, novinho, com carro, já tinha meu carro próprio, tudo. E eu falava para o Senhor, Senhor, eu vou visitar muito menos do que ele e eu vou ter muito mais resultado, porque eu já servia ao Senhor, eu já tocava no louvor, eu já estava envolvido com célula. Eu falava, o tempo que ele tem, que ele usa, a boa parte do meu tempo é usado na obra, e o Senhor vai me abençoar. E eu visitava menos, trabalhava menos, só que eu tinha mais resultado, porque o que eu visitava, o Senhor me dava graça para fechar. Quanto eu visitava 5 para fechar um, ele tinha que visitar 100 para fechar um. A diferença da bênção para o esforçado. A diferença daquele que tem favor para aquele que não tem. Eu sei que às vezes você olha para isso e fala, isso é conversa, ok. Você vai entender, isso chama-se favor. Quando nós oramos aqui, falamos, Senhor, declaro sobre a sua vida favor e graça. É isso. É você, o que você faz, ele rende muito mais. Você é alguém muito mais produtivo. Você é alguém muito mais assertivo. E você começa a usar o seu tempo para fazer outras coisas que são muito mais importantes. E você não fica concentrado apenas nas coisas dessa vida, desse mundo. Isso muito antes. Você nem imaginava que eu ia ser pastor. Nem tinha esse desejo, acredite em mim. Pelo contrário, eu corria desse negócio de ser pastor. Corri até onde eu pude. Mas eu já tinha entendido. O Senhor tinha me mostrado. Eu descobri essa chave muito cedo. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Isso chama-se favor. Não significa, não estou falando para você ser preguiçoso, não acordar cedo, fazer o que você tem que fazer, cumprir aquilo que você precisa cumprir. Só que o que você vai fazer vai render muito mais, porque há um fator que o homem sem Deus não tem: bênção e favor. Se você soubesse o que é de fato esse favor, você faria de tudo para tê-lo. Você falava, Senhor, o que é que precisa ser feito? Eu vou te dizer, é mais simples do que você imagina. É só você olhar para Ele e falar assim, eu não preciso conquistar nada, o Senhor já conquistou tudo. E eu creio na Tua palavra, eu creio que eu só preciso erguer as minhas mãos, louvar e Te adorar, que todas as coisas já foram conquistadas. Eu sou filho, eu sou amado, eu posso tudo no Senhor. O Senhor é quem me capacita, o Senhor é quem abre portas, o Senhor é quem cria conexões. Quando você menos espera, Deus coloca alguém na sua vida, e algo extraordinário Ele faz. Isso chama-se favor, isso chama-se bênção. É você voltado para o Senhor, confiado nele, na graça dele, não naquilo que você pode fazer. Sabe, essas pessoas que são mega capazes, eles estão apoiados no que eles sabem. Eles não conseguem desfrutar de favor porque eles não conseguem olhar para Deus. Eles são o próprio Deus. Eles estão apoiados naquilo que eles sabem, nas habilidades que eles contraíram no decorrer das suas vidas. Então eles não recorrem a favor, eles não recorrem a Deus, porque eles acham que é assim, tem que ser tudo muito dessa forma, você tem que se desgastar, você tem que dar, e aí você vai ver o que é de gente doente na alma, o que é de gente com casamento ruim, o que é de gente com filhos que nem tem intimidade, porque não vê os filhos, não se relaciona com os filhos, não tem um bom relacionamento com o seu cônjuge, porque vive em função do dinheiro, do trabalho, não fazem outra coisa. Gastam as suas vidas nesse mundo em função do dinheiro.
Mal sabem eles que existe um Deus que é uma fonte inesgotável, que é o Deus que é dono de todo o ouro e toda a prata. Um Deus que tem ali, sabe onde estão os tesouros escondidos. Ah, meu irmão, estão gastando as suas vidas com aquilo que lá no final eles vão olhar e falar assim: gastei uma vida inteira para ter uma única coisa, dinheiro. E no final eles vão ver, talvez vai ser a única coisa que eles vão ter. Filhos distantes, que talvez malemar vão mandar um cartão postal para eles, porque eles se preocuparam tanto com outras coisas, e esqueceram que isso não é a parte principal. Vão se ver sozinhos, porque o cônjuge não conseguiu continuar muito tempo com aquela pessoa, que só conseguia dar atenção para as coisas desse mundo. Não conseguiu enxergar essa verdade, que todas as coisas o Senhor já conquistou. Que existe uma vida em que você pode desfrutar de todas as áreas, de maneira equilibrada. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. Irmãos, quando você olha para a Bíblia, quando nós lemos a palavra de Deus, você vai ver que Deus nos criou. Quando Ele nos criou, Ele cria primeiro todas as coisas. Antes de nos criar, Ele planta o jardim, deixa tudo preparadinho, comidinha, as árvores frutíferas. Ele deixa tudo prontinho. E quando tudo já estava pronto, o que Deus fez? Agora eu vou criar o homem. Em que dia que o Senhor criou o homem? No sexto. Qual foi o primeiro dia do homem? No sétimo, que é o dia do descanso. O homem foi criado, e o primeiro dia da vida dele foi para descansar. Mas o homem não entende isso. Ele não entende que Deus não fez o homem para ficar ali se acabando, destruindo a sua própria vida em busca dos tesouros dessa terra, sendo que Ele é um Deus que sabe onde estão esses tesouros, e o que você pode fazer para alcançar e ter esses tesouros, para acessar esses tesouros, porque Ele é o seu Deus, Ele é o seu Pai, Ele tem do bom e do melhor para você. Então o que Deus está querendo nos dizer aqui? É um princípio espiritual. Toda a obra de Deus em nós depende de aprendermos a entrar no descanso. Quando Deus livra o povo de Israel ali da escravidão do Egito e conduz esse povo para Canaã, Ele fez questão de mencionar que o povo não teria que fazer coisa alguma. Vocês conseguem perceber? Deus sempre com essa preocupação. Não, pode deixar, eu sou o provedor de vocês. Irmão, talvez você fique achando que o pastor está fazendo apologia à vagabundagem. Tem gente que não entende essa palavra, acha que é uma palavra pesada. É alguém que não quer trabalhar. Simples. Que não trabalha. Não, filho, Deus quer que você trabalhe. O trabalhador é digno do seu salário. O jornaleiro é digno do seu salário. Quando Deus olha para o preguiçoso, Deus não é pelo preguiçoso. Diz que o preguiçoso vai morrer de fome. E Ele fala para o preguiçoso, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, porque formiga é sinônimo de quem trabalha. Então não estou falando de não trabalhar, eu estou falando, trabalhe, mas trabalhe no descanso. Trabalhe todos os dias com a certeza de que Ele é o seu sustento, que Ele é a sua provisão. Pare de ficar todos os dias com medo de entrar no facão da empresa. Tem irmão que não dorme, eu acho que eu vou ser o próximo no facão. Você sabe o que eu estou falando? Facão é o corte. Vai fazer contenção de despesa, está na crise, o país está... Não, nós temos 50 funcionários, vamos ter que ir para 30. 20 vai rodar. Aí o que o irmão pensa? Eu estou dentro dos 20, meu Deus.
Em vez de ele pensar, eu estou nos 30 que vai ficar, ele prefere ir para os 20 que vai ser cortado. Por quê? Porque ele não sabe o pai que ele tem. Ele não sabe o Deus que ele tem. É isso que eu quero que você entenda. É trabalhar no descanso. O país está em crise. Os impostos do país são terríveis. É um dos maiores do mundo. Mato Grosso é um dos maiores do Brasil. O taxade, não sei o que. E aí a turma fica presa nisso e não vive. E fica com medo do amanhã. Deus está dizendo, eu sustento vocês. Eu coloquei você aqui, eu vou te sustentar. Você é meu filho. Filhos meus não passam fome. Filhos meus têm o que comer, o que beber, o que vestir. Mas tem gente que está preocupado. Para de se preocupar, entra no descanso, querido. Entra no descanso. O que o Senhor falou para o povo? Vocês vão entrar em cidades que vocês não edificaram. Vocês vão receber casas que não construíram. Vocês vão acessar e vão receber poços que vocês não cavaram. Plantações que vocês sequer lançaram uma semente. É isso que eu vou dar. Vocês não fizeram nada e eu vou dar tudo. Porque merece? Não. Vocês não merecem. É porque eu sou bom, ele disse. Não é porque vocês merecem, porque vocês se comportam. Filhos não precisam merecer. Filhos só precisam ser filhos. Precisa ser compreendido. Filhos não precisam fazer nada para acessar a herança, só precisam ser filhos. Não vai entrar em voga isso, o juiz não vai olhar lá na hora de distribuir a herança. O Igor não se comportou, o Ícaro se comportou, toda herança é para ele. Você vai morrer, miserável, vai ficar na sarjeta sem nada. Vai acontecer isso? Não. O juiz vai olhar, os dois são filhos. Pode ter tido um que se comportou melhor, que agradou o pai muito mais, que ficou do lado do pai a vida inteira. O outro às vezes saiu para viver uma vida bagunçada, como filho pródigo. Só que no final, a herança é de quem? Dos dois. Porque os dois são herdeiros, são filhos. Quem que ensina isso? Sou eu? Não, o próprio Deus faz questão de mostrar uma parábola, só para dizer, para de ficar... Entre nesse meu descanso, é isso que eu tenho para você. Você já entra numa obra, querido, você já participa da bênção de uma obra completa de Deus. Você precisa entender isso. Quando você vê Adão recebeu o jardim pronto. O povo de Israel herdou cidades e casas prontas. Preste atenção, nós também recebemos uma salvação completa. Salvação completa. É que na sua cabeça é só assim, né? Salvação é a eternidade, lá o depois. Após essa vida, coisa nenhuma. O Senhor fala que Ele quer que você e eu reinemos em vida hoje. O Senhor tem para nós salvação hoje. Salvação, quando fala de salvação, é você ser salvo de todos os males desse mundo, dessa vida, inclusive da condenação eterna. É salvação até de você, é ser salvo de você, que é um dos maiores inimigos seu. Você é o seu maior inimigo. E o Senhor fala, eu vou te salvar de você também, porque eu sou salvação. Meu nome é salvação, prazer. Não é maravilhoso ter um Deus que o nome dele é salvação? Ele veio para nos salvar, para nos dar vida e vida e abundância. Salvar de tudo aquilo que é ruim, salvar da doença, salvar da miséria, salvar da pobreza, da escassez. Salvar, sabe, de tudo aquilo que pode nos afligir, de tudo aquilo que pode nos destruir. Deus fala, eu sou a sua salvação, eu vim te salvar. Fala a verdade,
Se você olha para isso e de fato crê, tem como você ficar preocupado? Não tem, amado, acredite. Se você olhar para isso e entender que isso aqui realmente é do Senhor e é do Senhor, você fica em paz. Fica ou não fica? Fica. Não tem como você, meu Deus, o que será do amanhã? O amanhã Deus pertence. Deixa que Ele vai cuidar. Hoje Ele está cuidando de você, amanhã Ele vai cuidar de novo. E assim todos os dias. E assim eu vivo em paz. Gastrite, show. Úlcera, vai embora. Ansiedade. E tantas outras coisas que têm assolado o povo brasileiro e o povo desse mundo. Não tem mais lugar. Por quê? Porque eu vivo em paz. Meu coração está no descanso. Amém, irmãos? Oh, se a maior de todas as bênçãos, que é a salvação, ela é recebida quando nós descansamos, por que que as outras bênçãos não seriam dadas de outra forma? Tudo está ligado a descansar. Todas as bênçãos são recebidas pelo descanso da fé. Só uma única vez que o Senhor manda que nós nos esforcemos. Ele manda que nós nos esforcemos para entrar no descanso. Hebreus 4:11, esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Então o seu esforço tem que ser para quê? Para descansar. A Bíblia é paradoxal. Se esforçar para descansar. Você olha para que doideira, né? É porque é espiritual. Por que Deus falou isso? Porque Ele sabe, você é ansioso, eu sou ansioso. Ele diz, não vos inquieteis. Para de ficar preocupado. Lança as suas preocupações aos meus pés. A ansiedade não faz com que nenhum côvado seja acrescentado. Pelo contrário, só te traz problema. Então descansa. Dorme em paz. Saiba que eu sou o seu Deus. São tantas as afirmações que o Senhor faz para você ficar calminho, para você descansar. Ele fala, eu dou comida para os passarinhos, eu cuido dos passarinhos. Você acha que eu não vou cuidar de você, que vale muito mais que os passarinhos? Eu cuido dos lírios do campo. E os lírios do campo, até Salomão, em toda a sua glória, não foi tão bonito igual esses lírios que eu cuido, que hoje está ali, mas amanhã seca e depois é lançado no fogo. Eu cuido. Você acha que eu não vou cuidar de você? Ou você acha que Deus é um ambientalista que valoriza mais rosa do que pessoa? Você acha que Deus é como Funai, que se importa mais com uma tartaruga do que com uma pessoa? Esses ecologistas mata uma pessoa facada, dá 10 facadas, o cara merece mesmo, bandido, tem que morrer. Atropela um cachorrinho, temos que abrir um luto de 10 dias pelo cachorrinho, tadinho do cachorrinho. Não, filho, Deus não morreu por cachorro e gato, Deus morreu por gente. Cachorro e gato não precisa de salvação, é o homem que precisa. Nós que precisamos ser alcançados. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Nada contra pet, contra o meio ambiente. Pelo contrário, eu cuido, eu sou, sabe, legal e gentil com bichinho também. Tudo certo. Mas eu sei por quem Jesus morreu. Eu sei o que de fato, o que é de fato valioso para Deus. A morte de Jesus na cruz foi por você e por mim. Você pode dizer amém? Preste atenção. Se você quer provisão, então você precisa descansar. Você precisa entrar no descanso. Salmo 23. A primeira coisa que o Senhor faz é nos levar para repousar em pastos verdejantes e descansar junto das águas tranquilas. Então, o que é necessário para eu ter a provisão? A primeira coisa, descansar, repousar. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Faz-me repousar em pastos verdejantes. Conduz-me às águas de descanso.
Então essa é a primeira condição para termos a provisão de Deus, é descansar. O suprimento só flui quando descansamos em Deus. Enquanto você fica preocupado, Deus não pode trabalhar, Deus não pode agir. Lembra quando Jesus multiplicou os pães e os peixes? Qual foi a ordem dele? Ele mandou que o povo se assentasse sobre a relva verde. Consegue perceber uma semelhança com o Salmo 23? Quando diz, nada me faltará, porque Ele me faz deitar em pastos verdejantes. Antes de multiplicar, Ele falou, todo mundo senta aí na graminha verde. A provisão vem quando você descansa. Sentar na Bíblia, deitar e sentar, fala de descanso. Que a provisão, senta, deixa que eu vou fazer, deixa que eu vou preparar, só descansa. Eu vou dar o que você precisa, o alimento não vai faltar. Você pode dizer amém? Quando o Senhor fala que sempre haveria guerra contra Amaleque, lá em Êxodo 17 e 16, Ele está dizendo, eu vou falar de uma forma mais simples para você do que eu preparei. Amaleque significa fardo, Amaleque significa pesado, Amaleque significa trabalho árduo. E o Senhor falou, sempre haverá guerra contra você, Amaleque. Vocês nunca vão descansar. Por quê? Porque eles estão apoiados na força deles, do trabalho deles, o quanto eles fazem. Sempre essas pessoas vão estar atribuladas. Amaleque fala de um inimigo de Deus, do povo de Deus, que pelejou contra o povo de Deus quando ele estava, sabe aonde? Em Refidim. Sabe o que significa Refidim? Lugar de descanso. Todas as vezes que você está descansando, Amaleque vai tentar te tirar do seu lugar de descanso. Ele vai tentar tirar a sua paz. Preste atenção. Se você não se voltar para o Senhor e para o descanso do Senhor, você não conseguirá viver uma vida de paz. Quer paz? Então, descanse. Confie no que o Senhor já conquistou por você. Viva uma vida cristã confiada de fato no Senhor. Não fique preocupado com o dia de amanhã, não fique preocupado com a sua saúde. Pastor, eu estou doente. Apenas fala, Senhor, Tu és o médico dos médicos. O Senhor é o Deus que sara. Jeová Rafá, santifica, Senhor, o Teu nome na minha vida hoje. Jeová Rafá, que a cura do Senhor se manifeste. Tu és o médico de Gileade. Vem com o bálsamo do Senhor, passa sobre essa ferida, passa nesse câncer e faz ele secar. Passa, Senhor, tira essa úlcera, tira essa dor. Descansa, descansa. É isso que o Senhor está falando. É para isso que Ele está chamando a sua atenção nessa noite. Mateus 6:27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Não adianta. O Senhor dá aqui tudo que eu e você precisamos. Só que Ele diz, só tem uma condição. Você só precisa crer. Eu sei. Nós olhamos para isso. Às vezes você está achando que eu estou aqui para ficar te contando coisas que te deixam animado. Mas eu estou aqui para pregar a palavra de Deus. E a palavra de Deus não tem outra coisa a não ser isso. Boas notícias. Querido, evangelho significa boas novas. Se você vem aqui para tomar chinelada, se você vir aqui para tomar chicotada, quero dizer, você está vindo no lugar errado. Você veio aqui para receber o refrigério do alto. Você veio aqui para receber a paz no seu coração. Você veio aqui para receber a verdade que vai te levar a uma fé genuína e vai te levar a acessar a graça e o favor de Deus. Você não veio aqui para apanhar. Você não veio aqui para tomar burdoada.
Porque aqui não é mais Sinai, aqui é Sião. Aqui é lugar de contar as boas novas que o Senhor Jesus veio a esse mundo para contar. Nós só estamos aqui para falar do que o Senhor Jesus nos ordenou que falasse, que fosse falado. E acredite, toda a Bíblia. Você está vendo, eu estou pregando para você aqui o Velho Testamento. Mas por toda a Bíblia, o Senhor está contando boas notícias. De Gênesis a Apocalipse. Nós só precisamos ter os olhos abertos para ver essas verdades. E você passe a louvar a Deus da sua cama, no lugar de descanso. Descansa na obra consumada da cruz. Você pode dizer amém? E para encerrar, em terceiro lugar, cante para prender os inimigos em cadeias. Cante um novo cântico. Cântico da nova aliança. Mas cante do lugar de descanso. Não é de qualquer lugar, não. E cante para prender os inimigos em cadeias. Quer ver os seus inimigos sendo envergonhados um por um? Comece a cantar essas verdades. Salmo 149, vamos seguir. Eu não pulei nenhum verso. Agora é do verso 6 ao 9. Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus. Nas suas mãos, espada de dois gumes, para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos, para meter os seus reis em cadeias e os seus nobres em grilhões de ferro, para executar contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os seus santos. Aleluia! Esses versos aqui nos falam que quando nós temos os altos louvores de Deus na nossa boca e uma espada de dois gumes na nossa mão, nós executamos o juízo do Senhor. Preste atenção, a espada de dois gumes se encontra em Hebreus capítulo 4, verso 12. Qual é a espada de dois gumes? É a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Sabe, essa espada de dois gumes é a palavra que flui do descanso. Se você pegar o versículo anterior, o verso 11, é o versículo que fala para você se esforçar para entrar no descanso. Aí se eu entro no descanso, o que acontece? A palavra flui. Mas se você não descansar, preste atenção, a palavra não tem efeito. O crente atribulado, o crente que fica ali preocupado, ele não tem condições de usar a palavra. A palavra só pode ser usada quando você está no descanso, confiado que Ele é poderoso, que Ele é por você, que Ele é com você, que Ele vai te abençoar, que Ele está no mesmo time seu. Deus não joga no time adversário, Deus joga no seu time. Por isso que você não pode perder batalha. Você pode dizer amém? Quando você prega essa palavra que tem dois gumes, de um lado ela dá vida, mas do outro ela executa o julgamento sobre os inimigos que deveriam ser expulsos da terra. Não fique pensando que esse juízo é contra pessoas, não. São os nossos inimigos. Os principados e potestades que se levantam contra nós, caem diante dessa espada, diante dessa palavra. Isso é maravilhoso, isso é poderoso. Salmos 149, verso 9, para executar contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os seus santos. Aleluia. E aí a Bíblia descreve os inimigos de Israel. A Bíblia aqui relaciona 7 povos inimigos de Israel, e eu vou falar de maneira bem resumida, para nós encerrarmos e orarmos, sobre quem nós também precisamos executar o juízo de Deus. Aqueles mesmos inimigos de Israel são os nossos inimigos hoje. Você está me acompanhando, amém? Vamos ver quem são esses inimigos. Deuteronômio capítulo 7, verso 1 e 2.
7 inimigos aponta para algo completo. Algo que o diabo se levanta, e da mesma maneira que ele se levanta, todo o inferno contra você, todo o inferno vai cair diante de você. A vitória não é sobre uma parte dos inimigos, é sobre todos os inimigos. Todos os inimigos. Você pode dizer amém? Quando o Senhor, teu Deus, te introduzir na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações diante de ti, e aí vem os inimigos, os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, 7 nações maiores e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferires, totalmente as destruirás, não farás com elas aliança, nem terás piedade delas. Então cada uma dessas nações representa um inimigo espiritual, que nós como cristãos devemos expulsar de nossa vida, para viver uma vida abençoada, vitoriosa. Você pode dizer amém? Eu vou mencionar todos eles, como eu disse, de maneira breve, resumida, para você saber o que cada um significa. Talvez você vai falar, pastor, da onde você tirou esse significado? Está tudo ali na palavra de Deus, ok? Não vai estar em um texto, você vai perceber pelo aquele povo, o que aquele povo fazia vai gerar o significado dele, ok? Tudo está ligado ali ao estudo do que aquela nação, aquele povo fazia e representava. Então o primeiro povo aqui são os heteus. O que os heteus significam? Medo, terror, intimidação. O que esse inimigo vem? Para fazer o quê? Para amedrontar você e eu. Eles eram conhecidos ali por espalhar terror e pânico entre os povos. Representam o medo que nos paralisa e a dúvida que destrói a nossa fé. Preste atenção o que a palavra diz contra esse inimigo. Que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Eu não preciso ficar preocupado, pode vir, pode se levantar. Você tenta me intimidar, você vem por um caminho, diabo, inimigo, por 7 você vai voltar. Você não vai me intimidar, você não vai me assustar, pode se levantar. Os heteus podem se levantar contra você, mas vão cair um a um. Você pode dizer amém? Pastor, hoje eu estou com medo, preste atenção, vença o medo pelo louvor. Vença o medo adorando a Deus, reconhecendo, Ele é bom, Ele é com você, Ele te ama. Você não precisa ficar preocupado, assustado. Amém? Segundo inimigo, são os girgazeus. Representam a inconstância espiritual. Ele vem para tirar o propósito de Deus. Sabe o que isso aqui significa? Talvez, quem deveria ouvir não está aqui. Não está aqui, sabe por quê? Porque esse inimigo venceu. Esse inimigo venceu porque eles não creram que o Senhor é bom, que o Senhor é com eles. A primeira adversidade que eles passaram, eles falaram, esse negócio de igreja aqui não dá certo. Esse negócio de servir a Deus, esse negócio de crente aqui, não dá certo. Eu não vou continuar. Eles foram paralisados pelos girgazeus. Começaram a caminhada, mas pararam no meio do caminho. Talvez você que está aqui está pensando em desistir. Talvez você que está aqui é alguém que vai e vem, vai e vem. Parece aquele vai e vem da estrela. Uma hora está na igreja, outra hora desvia e vai viver lá no mundo. Daqui a pouquinho se rebenta lá fora. O diabo pega você, faz você de capacho, pisa, esfrega sua cara no chão. Aí você fala, ai meu Deus, eu tenho que ir para a igreja de novo buscar Deus. Aí você vem, corre. Aí passa um pouquinho, daqui a pouquinho de novo. Tribulação estando na igreja. Você fala, não adiantou a igreja, deixa eu voltar para a minha vida no mundo. E aí volta lá e o diabo de novo, ele vai e vem. Você não é jogador driblando para lá e para cá. Querido, não é assim. Põe esse demônio para correr. Fala, Senhor, a minha vida é tua. O Senhor me comprou. Eu sou do Senhor 3 vezes. O Senhor me criou, mas eu me afastei do Senhor. O Senhor foi lá e morreu na cruz e me comprou. Depois eu te reconheci como meu Senhor e falei, eu sou teu. Eu sou do Senhor 3 vezes. E das tuas mãos eu não saio. Põe esse inimigo para correr. Mas tem um terceiro, os amorreus, que tipifica o orgulho, a altivez humana,
fala da justiça própria que nos tira da graça de Deus. Deixa eu te contar, muita gente ainda não consegue desfrutar desse favor que eu estou falando. Você diz, isso é bom demais, isso é maravilhoso, esse negócio das coisas fluírem para mim, sem muito esforço, as coisas prosperarem e darem certo na minha vida. Tudo comigo tem que ser com muito esforço, muito suor, tem que sangrar. Aí o que acontece? Você se volta para esse demônio, para esse inimigo. Se eu não fizer, se eu não batalhar, se eu não fizer isso, se eu não me levantar, nada acontece. Ah, irmão, é cheio de justiça própria. Tudo é a partir dele, por meio dele. Para ele são todas as coisas. E aí ele não vê, por que não avança, por que não prospera? Põe esse amorreu para correr, se humilha diante do Senhor, fala, Senhor, só o Senhor é meu Deus, tudo é para o Senhor, por meio do Senhor. Sem o Senhor eu nada teria, Tu és o meu Deus. Você pode dizer amém? Amém. Mas o quarto inimigo são os cananeus, representam a imoralidade que nos arrasta para o pecado. Fala das fraquezas da carne que querem nos dominar. Talvez você está começando a sua caminhada, e ainda você pensa que o pecado que você vivia no mundo, não é possível viver sem ele aqui dentro da igreja. Talvez você pense assim, que todo mundo vive como você. Não, querido, é só esse espírito maligno aí, ó. Você está achando que é impossível viver uma vida de santidade? Não, não é. Você só precisa se voltar para o Senhor, olhar para Cristo, e o pecado perde o poder e o domínio sobre você. Sabe por quê? A Bíblia diz que nós morremos para o pecado. O pecado não tem mais domínio sobre mim. Nós não temos mais os mesmos desejos que nós tínhamos antes, mesmo ainda vivendo nessa carne pecaminosa. Eu não preciso ficar me policiando, me esforçando para não pecar contra minha esposa. Eu só preciso olhar para Cristo. Enquanto os meus olhos estão em Cristo, eu sou fiel à minha esposa, eu sou fiel ao meu cônjuge, eu ando em santidade. Eu só preciso manter os meus olhos em Cristo. Como Paulo diz, ande no Espírito, e você não vai satisfazer as concupiscências da carne. Quantos estão entendendo? Esse demônio você põe para correr dessa forma, esse inimigo você põe para correr dessa forma. Mas tem um quinto, os fariseus, representa a falta de compromisso. Ele tenta roubar o seu tempo, estabelecendo outras prioridades, preste atenção. Esse inimigo aqui, ó, é o que eu já falei durante a palavra. Um monte de irmãos, de crentes, não aqui, somente em qualquer lugar desse mundo, estão voltados, estão sob o domínio desse inimigo. As prioridades deles são outras. Deus se sobrar um tempinho, eu dou um tiquinho para o Senhor, Deus. Sobrar um tempinho, eu vou lá fazer uma precezinha lá no culto. Se sobrar um tempinho, eu vou lá, dou uma ofertinha lá no gasofilácio. Se sobrar um dinheirinho, né? Se sobrar, eu faço. Veja, ele não tem compromisso com o que de fato pode abençoá-lo, com o que de fato é chave, com o que de fato vai levá-lo a uma vida abundante. Ele inverteu, ele colocou Deus por último e todas as coisas na frente. Quem faz isso? É os fariseus. Tudo isso aqui são demônios, irmãos. Tudo isso aqui são espíritos malignos, são inimigos que estão ali lutando constantemente contra você e contra mim. A Bíblia diz que o espírito milita contra a carne e a carne contra o espírito. Você está entendendo? Não deixa, se você é essa pessoa que não se importa com as coisas de Deus, fala, Senhor, muda isso. Eu não vou mais viver sob o domínio desses fariseus. Eu não vou ficar mais sob o domínio deles. O Senhor é o meu Deus, o Senhor é quem governa a minha vida. O Senhor é a prioridade, o Senhor é o primeiro na minha vida. O que Jesus falou? Buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Percebe por que muitos não avançam? Porque não conseguem, ficam com os fariseus, ao invés de ficar com a palavra de Jesus. Como que eu venço os fariseus? Buscando em primeiro lugar o reino e a justiça, e os fariseus caem por terra. Você está conseguindo entender? Você pode dizer amém? Encerrando, os heveus, sexto inimigo, aponta para o engano, aponta para a falsidade. Esse espírito tenta tirar de nós a espontaneidade da vida no espírito. São pessoas duas caras, dupla personalidade.
São pessoas que de fato ficam se enganando outras pessoas, vivendo uma vida que de fato é de fachada, não é a vida que Deus tem para elas, elas não são espontâneas, não são sinceras, são sempre com máscara, com maquiagem, não são inteiras, não se entregam completamente para Deus. É Ananias e Safira. Dá para Deus, mas não dá. É do Senhor, mas não é. Está conseguindo me entender? É assim, ó, meio que parcial. Sou do Senhor, até tal ponto. Sabe, que você seja inteiro, íntegro, todo do Senhor. Minha vida é tua, Senhor. Não preciso viver com máscaras, eu sou isso aqui, e eu vou viver essa vida intensamente na tua presença. Vou me expressar sem me envergonhar, porque é isso que eu quero para mim, é essa vida que você não vai precisar ter essa dupla personalidade. Aqui você é crente, lá no seu trabalho você é completamente diferente. Diante da sua família você é outro. Não, você vai ser intenso lá e vai ser intenso aqui. Você vai levantar a mão aqui, vai levantar lá. Você dá glória a Deus aqui, você dá glória a Deus lá. Você pode dizer amém? Porque é isso que você é. Você é inteiro, não é uma parte crente, outra parte outra coisa. Homem sereia. Mulher sereia, né? Metade peixe, metade mulher. Trem maligno. Você vê até folclore, coisa que não é de Deus. E por último, os jebuseus. Simboliza dureza de coração. Que espírito que é esse que nos torna críticos, céticos às manifestações do Espírito? Tem um pouco a ver com o que eu falei no culto passado, sobre ser extravagante. Quando aqueles que são extravagantes adoram o Senhor de maneira extravagante, incomoda os carnais. E quem são esses carnais? Estão sob a influência desse aí, ó, Jebuseu. Para que esse negócio de línguas? Para que esse negócio de pular, de dar glória a Deus, de aleluia, de rabaxeira, cantaor, iere, manaias? Para que esse negócio? Que bobeira, que coisa arada que é essa? E aí o Espírito quer fazer, o Espírito quer mover, e você é resistente. Você resiste, mas acredite, é esse inimigo que está agindo na sua vida. Você tem que falar, hoje ele vai cair por terra. Sabe como você vence cada um deles? Pelo louvor. Cantando um cântico novo. Cantando o cântico da nova aliança, cantando do lugar de descanso, cantando essa verdade, essa canção, esses inimigos serão postos em prisões e não vão ter liberdade para agir na sua vida. Você pode dizer amém? Que assim seja na sua vida, que assim você e eu possamos viver livres de toda influência, de todos esses inimigos aqui, que se levantam a cada dia para nos paralisar, para nos impedir de desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós. Você pode dizer amém?